Amém. Nós vamos orar nesse momento, tá, queridos? Vamos dobrar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio, o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de ti. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Queremos dizer, ó Pai, que nós confiamos totalmente em ti e nós entregamos, ó Pai, os nossos medos, as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades. E te pedimos também agora, Pai, quebra o nosso orgulho, Senhor, nos dá humildade, nos ensina a sermos humildes, não sermos resistentes à Tua vontade, que nós sejamos sábios, que nós possamos usar a Tua palavra para a edificação nossa e das pessoas que estão ao nosso redor, e que nós possamos dar bons testemunhos. É o que nós te pedimos. E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então tá, queridos, para a gente só lembrar, né, nós sempre, todas as aulas, nós sempre vamos voltar a uma aula anterior, até mesmo para fazer um review, né, e lembrar das perguntas, lembrar do que nós falamos, nós colocamos. Você pode falar ou não, se não quiser, não precisa falar, mas eu fiz algumas perguntas, né, então, a primeira pergunta é: como é que eu reajo quando eu sou contrariado? Como é que você reage quando você é contrariado? Fica numa boa? Ou já fica com o pé atrás? Como é que fica? Alguém quer compartilhar? Eu também. Cala. Não, chateado, uma coisa assim. Sim. Porque senão a coisa pode Piorar. mais sério. Muito bem. Muito bem, muito bem. É uma boa estratégia, né? É que nem aquela estratégia do, tudo bem. Né? Então, quando você fala, tá tudo bem, né? Minha esposa, nós temos uma técnica, né? Quando nós não queremos brigar, a gente só fala, tá tudo bem. Já é um sinal para o outro que nós não vamos dar margem para discussão, né? Como diz, a gente não quer vencer a discussão, a gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz, a gente quer ter paz, né? É claro que essa técnica, ela não pode ficar ali, ela é o começo. Com o tempo, nós temos que crescer e amadurecer e aprender a justificar, nos posicionar e deixar de se anular por causa do outro. Mas, enquanto a gente não consegue, às vezes é melhor, tudo bem. Tá bom. É uma técnica que cancela e encerra a discussão. Ok? Eu tive um chefe que eu fazia isso sempre com ele, porque ele não aceitava a discordância. Sim. Então eu calava na hora, mas depois, calma, eu ia lá, chefe, eu faço essa coisa assim. Teve algumas vezes que eu até dobrei o cara. Geralmente a pessoa que ela é mais dominante, a pessoa que ela é mais enérgica, reativa, ela tem uma dificuldade enorme de aceitar no primeiro momento. Então a gente tem que saber com quem está conversando, né? E saber e fazer que nem a água, né? A água, o que ela faz quando ela encontra um obstáculo? Contorna, né? E segue o fluxo. Então a gente tem que olhar as leis da natureza. Uma das leis da natureza é a lei do movimento. Quem é que movimenta? O vento, a água. E como é que ela faz? Tanto o vento quanto a água. Contorna o obstáculo e segue o fluxo. Então nós temos que aprender, né? Entende? Isso é muito importante. Segunda pergunta: eu dependo de alguém para buscar a Deus? Será que realmente eu preciso de alguém, senão eu não vou crescer? Eu vou permanecer criança? Para a gente parar a pensar.
Eu sou constante ou vivo de altos e baixos, né? Às vezes a gente fala, a vida é altos e baixos. Não, a vida ela é como ela tem que ser. Quem é alto e baixo não é a vida. Quem é alto e baixo sou eu. Eu que sou de altos e baixos. Eu que estou de bom humor num dia e de mau humor no outro. Estão entendendo? Agora, como é que eu posso viver de uma forma mais regular? De uma forma mais equilibrada? É isso que eu tenho que parar para pensar. Então, não são as respostas que mudam. O que muda realmente são as perguntas, né? Eu ajo mais por emoção ou por decisão? Ou seja, eu sou mais racional ou eu me deixo, né, ser movido pela circunstância, pela minha emoção? Parar para pensar, tá? Então, eu só queria que você parasse e fizesse uma análise assim dessa situação, tá bom? Muito bem. Agora, aí nós vamos realmente agora para o encontro de hoje, tá? E é mentalidade da criança espiritual. Então, quem é que pode ler para nós? 1 Pedro 2, 1 a 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Lê bem alto, faça favor. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Pode ler, irmão? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescer. Quem é que toma leite? A princípio, quem é que precisa de leite? É o adulto ou a criança? Criança, né? Hebreus, meu amor, capítulo 5, versículo 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. 5:11. 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornam lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Então tem pessoas que já estão na igreja há muito tempo. E o que Deus espera dessas pessoas? Que elas crescessem, que elas fossem mestres. Por exemplo, quando você começa a praticar uma arte marcial, tu começa em que faixa? Branca. E qual é a última? Preta. E entre a branca e a preta tem quantas faixas? Muitas, né? Então da branca tu vai para marrom, amarela, azul, roxa, e a cinza, e assim vai indo. Até chegar a preta. Isso. Mas vamos pegar a preta, né? Então assim, ó, queridos, nós temos que ir subindo de faixa. Agora, como é que uma pessoa numa arte marcial sobe de faixa? Só porque ela quer? Só pelo tempo? Treino e o que mais? Ela tem que passar por uma prova. Estão entendendo? Se ela não passar pela prova, ela consegue passar de faixa? Estão entendendo? E às vezes nós estamos numa igreja, estamos num lugar, mas nós não passamos por provas. Ou quando passamos, reclamamos ainda. A prova é para quê? É para nossa destruição ou para nossa promoção? Promoção, estão entendendo? Fichas estão caindo agora. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós começamos a compreender que as lutas, as adversidades que passamos, ela tem uma função. Qual é a função? De nos aproximarmos de Deus.
as lutas, as adversidades, as dores, as necessidades têm uma função. Qual é a função? De Deus ver o que está no nosso coração. Como nós vamos nos comportar. Estão entendendo? Quando nós entendemos que estamos passando por provas, não é para o mal, é para o bem. É como se fosse um jogo. Começamos com o fácil, vamos para o médio, intermediário, depois vamos para o avançado. A vida também é assim. Então, quando nós começamos a compreender essas coisas, eu começo a entender que eu preciso melhorar as minhas competências, minhas capacidades. Ou seja, quando eu pego um jogo fácil e vou para o médio, eu preciso de habilidades que eu não tinha no fácil. Quando eu pego essas habilidades, né, eu sei os atalhos, eu sei os comandos, eu sei como é que faz, eu sei o tempo certo, que é o time, não fica mais fácil de eu passar para a fase. Agora, quando eu não pego esses hacks, essas regras, eu rodo, eu permaneço naquele mesmo nível. Então, a nossa vida é assim. Então, o que eu preciso quando estou levando pau? Eu preciso compreender aonde estou levando pau. O que eu estou fazendo que eu ainda não sei fazer. Por isso nós chamamos de competência. O que é competência? Competência é ter conhecimento sobre aquilo, que é o quê? Saber as habilidades, que é o como fazer, o passo a passo. E o porquê que eu faço o que eu faço. Que é o propósito. Quando eu entendo isso, o que, o como e o porquê, que são as habilidades, as capacidades e o propósito, fica mais fácil. Porque eu tenho que ter clareza. Poxa vida, eu não tenho capacidade de ser paciente. Então eu vou ter que trabalhar minha paciência. Como é que eu trabalho minha paciência? A Bíblia diz que o amor, ele é paciente. Então, na verdade, eu tenho pouco amor. Se eu não sou uma pessoa paciente. Estão entendendo? Eu sou uma pessoa espivitada, eu faço tudo que me dá a cabeça. Então, daqui a um pouco eu tenho falta de organização. O que eu preciso para ser uma pessoa mais organizada? Que é uma capacidade. Eu preciso parar, pensar. Claro que vai ter pessoas melhores, né? Que já o perfil delas funciona melhor, mas eu preciso ter o mínimo de organização. Estão entendendo? O mínimo para não deixar tudo bagunçado. Então, quando eu compreendo que eu tenho aspectos, que eu tenho capacidade muito bom, que eu já automaticamente eu faço aquilo maravilhosamente, mas tem outros que não. Naquilo que eu não sou tão bom, e se é importante para mim, eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar, aumentar a minha capacidade, ou vamos dizer assim, a minha competência. Deu para entender? Muito bem. Então, todo cristão, ele nasce de novo. Todos aqui já nasceu de novo, né? Ou seja, nós já aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos que somos pecadores e sabemos que não tem outro caminho, só um caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós já passamos por isso. Nós, como diz 1 Coríntios 5,17, nós já somos nova criatura, ou nova criação, depende da linguagem. Então, nós já nascemos de novo, só que nós não podemos permanecer como criança, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, amém? Isso tem que ser uma meta minha e tua. Evoluir como? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como fisicamente? Eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que tomar bastante água, eu tenho que, sabe? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, se eu engordo demais, se eu adoeço, eu estou fazendo alguma coisa errada com o meu corpo. Eu não estou cuidando do meu corpo. E a Bíblia é bem clara, né? Quem destrói o corpo, Deus o destruirá. Então, se eu, consciente ou inconscientemente, não me cuido, eu já estou sob uma maldição. Então, eu tenho que me cuidar. Muito bem, agora vamos para a parte emocional. Eu tenho que cuidar dos ambientes, cuidar das pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu me relaciono.
tem pessoas que são difíceis, são tóxicas, são complicadas, elas acessam gatilhos que nos lembram o pai, a mãe, alguém que nos feriu. Às vezes é uma imagem, uma palavra, às vezes é só a frequência dela. Eu tenho que... Se eu não consigo me relacionar bem com elas, o que eu tenho que fazer? Me afastar. Ah, mas é meu parente. Aí eu talvez não possa me afastar, né? Mas eu tenho que ter mais cuidado, eu tenho que ter mais atenção, eu tenho que deixar uma margem. Se eu tenho já um crescimento mais maduro, eu vou chegar para a pessoa, ó, tal fala me machuca, tal situação lá eu não gosto. Vamos evitar? Vamos fugir disso? A gente pode conversar. E o que é isso? Alinhamento de comunicação. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz bem, o que não faz bem. Amém? Isso é emocional. Agora, espiritual. Espiritual, eu preciso de Deus. Espiritual, eu tenho que me conectar com Deus. Como é que eu me conecto com Deus? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, buscando a Deus, ouvindo louvores e adoração a Deus. Isso vai fazer o quê? Que o meu espírito tenha paz e tranquilidade. Não é isso que a gente busca hoje em dia? Amém? Agora, todas as pessoas crescem ou tem algumas pessoas que não crescem? Tem pessoas que não crescem, né? Não está aí dentro do DSM-5, que é diagnóstico, né, de sintomas, os médicos e farmacêuticos usam, mas psicologicamente a gente fala que essa pessoa tem a síndrome do Peter Pan. Lembra do Peter Pan? Aquele adolescente que não queria crescer, não queria amadurecer, vivia na terra do nunca, junto com a Sininho, com a Wender, e ele que cuidava dele. Então, sempre um Peter Pan vai ter uma Sininho, vai ter uma Wender, aquela pessoa que vai cuidar dele. Estão entendendo? Porque uma precisa cuidar e o outro quer ser cuidado. É mais ou menos um relacionamento tóxico de alguém que é sádico com alguém que é masoquista. Ou seja, alguém que gosta de bater e alguém que gosta de apanhar. É claro que eu estou sendo bem extremo, só para vocês entenderem, que até pode acontecer. Então, essas pessoas que não querem crescer são aqueles homens ou mulheres que se vestem de uma forma inadequada, pensa que são mocinhos, come tudo que dá na telha, nunca ouviram não assumem responsabilidades, e ainda ficam grudados fisicamente, inclusive até psicologicamente, inclusive até financeiramente com os pais. Não conseguem nem sair dos pais porque não tem como se sustentar. Estão entendendo que tem pessoas assim? Sim ou não? Já lembro de alguém assim? Muito bem. Então, a infância, então, a espiritual também, assim como a infância física, é uma fase normal, nós temos que passar. O problema é quando ela se torna permanente, nós temos que crescer. Espiritualmente, nós precisamos crescer. Nós temos que mudar o nosso padrão. Tá? Agora, vamos aqui para pontos chaves. Então, o foco, primeiro, é identificar a imaturidade, tá? E o ponto chave é dependência excessiva, ou seja, uma criança espiritual, ela é totalmente dependente de outras pessoas. Amém? Deu para entender? O que seria um pai e uma mãe saudável? Pai e uma mãe saudável são aqueles que ao longo do processo, que ao longo do tempo, eles deixam de ser necessários. São pais desnecessários. São pais que vão liberando a corda. São pais que vão dando experiência, condições dos filhos ter as suas próprias experiências. Estão lá para acolher e acudir quando precisar. Mas eles não vão viver a vida dos filhos. Eles permitem o filho ter as suas próprias experiências. E quando eles têm as suas experiências, eles vão amadurecer. Deu para entender? Muito bem. Então, essa dependência excessiva é totalmente contrária à Bíblia, porque a Bíblia diz, Gênesis 2:8,
e deixará o homem a sua família, e unir-se-á a sua mulher. E os dois serão ambos uma só carne. Então, para ser uma só carne com a minha esposa, eu não podia, e nem a minha esposa, depender fisicamente, emocionalmente, socialmente e nem financeiramente dos meus pais ou do sogro, da sogra. Deu para entender? É assim que tem que ser, porque quando tu forma uma nova família, o que você precisa ter? Independência. Tu é agora uma nova família. Deu para entender? Inconstância. Ou seja, então, uma criança vai ter dependência excessiva. Uma criança vai ser inconstante. O que é ser inconstante? Um dia quer, outro dia não quer. Um dia come, outro dia não come. Deu para entender essa inconstância? É claro que nós entendemos e compreendemos que lá no começo, fisicamente, a criança vai experimentar, vai ter coisa que ela vai gostar, tem coisa que ela não vai gostar, está tudo bem, faz parte do processo. Mas com o tempo, ela vai ter que dizer, não, isso é o que eu quero, isso é que eu não quero. Mas ela não pode ser inconstante. A Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda do mar, crentes iguais à onda do mar. O que é a onda do mar? Altos e baixos, inconstante. Nós temos que ser o mais reto possível. Para ser reto, ou seja, equilibrado, só uma forma de a gente ser equilibrado. Quando nós estamos sempre nos movendo, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Guiado e dirigido pela palavra de Deus. Ou seja, o que é o certo aqui nessa ocasião? O que é o errado nessa ocasião? O que Deus espera de mim? E eu tenho na palavra que eu posso dizer que eu tenho ou não fazer. Tem que estar sempre fazendo perguntas para mim. Então, eu preciso crescer. E lembra do lema da nossa igreja? Crescer ou crescer? Vencer ou vencer? Você escolhe, né? Se você cresce, você vence. Você jamais vai vencer se não houver crescimento. Agora, como eu vou saber que eu estou crescendo? Por exemplo, se vocês ganham salário, como é que vocês vão saber se o salário aumentou ou diminuiu? Se na hora que foi depositado, teve mais ou menos daquilo que era normal. Estão entendendo? Então, vamos supor que você se capacitou, você fez curso, você fez treinamento, e para isso você teve uma adição, um acréscimo de vantagens. O teu salário acabou aumentando. Vamos supor que você fez uma dívida, um financiamento, e a partir daí o teu salário vai reduzir. O líquido, né, estou falando. Então, como agora eu vou saber que eu não sou mais dependente, que eu não sou mais inconstante, que eu não sou exageradamente sensível? Ninguém pode falar nada para mim. Se falar, eu já fico frustrado, já fico irritado, já fico burro. Ou eu não conheço a palavra, e por não conhecer a palavra, Oséias 4:6. O meu povo perece, ou em outra palavra, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deu para entender esses pontos chaves? Ficou claro? Amém? Muito bem. Então, quando eu sou mais maduro, eu vou viver por princípios, não pelo meu achômetro. Quando eu sou mais maduro, eu vou viver pela palavra. Quando eu sou mais maduro, eu vou viver pela minha fé, pela minha convicção do que já está escrito. Amém? Então, isso muda o jogo. Eu começo a entender a palavra, começo a compreender a palavra e começo a colocar essa palavra em prática. E quanto mais eu repito a palavra, mais a palavra se torna viva e eficaz. Eu posso falar repetição. Se for falar dentro da neurociência, neuroplastia. Ou neuroplasticidade, melhor dizendo, neuroplasticidade. Eu vou formando repetições de comportamento, repetição de fala, e aquilo
que não era um caminho se torna um caminho. Então, para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar uma situação. Vocês têm por costume conversar com alguém, e quando alguém levanta a voz, vocês lembram de alguém do passado que levantava a voz? Automaticamente paralisava. Aí você paralisa. Ou alguém levanta a voz, e aí você também levanta a voz. Aí já começa a briga. Estão entendendo? Ou seja, nós repetimos padrões do passado. Ou porque nossos pais eram assim, tios, avós, e nós acabamos reprogramando nossos comportamentos por causa desses padrões. Agora, como é que eu mudo o padrão de não mais erguer minha voz, não mais brigar? Eu paro, penso, reflito, me coloco no lugar da pessoa, vejo o motivo pelo qual aquela pessoa de repente se ofendeu, de repente, daqui um pouco eu mesmo falei algo indevido, e digo para ela, me perdoa, eu não sei o que eu fiz, mas por favor me diga onde eu te ofendi, eu não quero brigar contigo, e você está sendo verdadeiro, tá vendo? Agora, de repente, opa, eu pisei na bola, eu tive um tom de voz mais alto, então me perdoa, eu errei. Acabou a briga aqui, quando alguém já assume o erro. Então, está entendendo? Quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, começamos a criar uma nova rota de neurônio, que é trilho de neurônio, esse novo caminho de neurônio, que vai fazer o que no cérebro? Vai reprogramar. Vou ter uma nova reprogramação, uma nova forma de agir. Amém? Deu para entender até aqui? Muito bem. Então, o crente infantil, ele quer ser cuidado. Ele não quer crescer. Tá? E quem vive de emoção nunca vai viver de propósito. Então, quem vive de emoção nunca vai viver de propósito. A emoção, ela é boa? É, assim como a razão também é boa. Agora, não podemos só querer ser feliz. Nós não podemos só querer se dar bem. Nós não podemos só querer ter vitória, porque isso não existe. O que a Bíblia diz? João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, a vida é o caos, que é uma lei. A lei do caos. A vida ela é como ela é, não como a gente quer que ela seja. Então, a vida vai ter momentos bons e momentos ruins. O que eu vou fazer quando o momento for bom? Glorificar a Deus. E o que eu vou fazer quando o momento for ruim? Glorificar a Deus também. A Bíblia diz, em tudo dai graça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender o que eu ainda não sei, o que eu preciso aprender para poder vencer naquela circunstância. Estão entendendo? Ou seja, tem alguma habilidade, tem alguma capacidade que eu ainda não aprendi. E por isso eu estou me ferrando. Por isso eu estou levando chumbo. Deu para entender? Então a dependência espiritual excessiva é sinal de imaturidade. Nós não podemos depender de ninguém. Somente de Deus. Amém? Somente de Deus. E quem não suporta a correção, não suporta crescimento. Precisam ser corrigidos? Sim. Um dos principais virtudes que tem é aquela pessoa que tem um coração ensinável. O que é ter um coração ensinável? Ele deixa o orgulho de lado e diz, o que eu tenho que aprender? O que eu errei? Por favor, me fala, me comunica que eu quero mudar. Isso é lindo. Deu para entender? Uma pessoa com um coração ensinável é uma pessoa que vai vencer na vida. Por quê? O erro faz parte do processo de aprendizagem. Estão entendendo? Nós não vamos crescer, não vamos amadurecer sem errar. Nós vamos errar. Agora, o que nós temos que aprender com o erro? Essa é a pergunta. O que eu tenho que aprender com esse meu erro? O que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? O que eu tenho que fazer que eu não fiz? O que eu tenho que falar que eu não falei? Estão entendendo? Ou seja, o problema não é o problema é que sou eu.
Eu não estou habilitado, eu não sei ainda como vencer esse problema. Quando eu começo a fazer pergunta para o problema e ver o que esse problema está me ensinando, o que eu ainda não aprendi, o que eu ainda não estou executando, praticando, é aí que reside a solução. Amém? Agora, vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão marcar com sinceridade, tá? Primeira pergunta. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? Depois nós vamos colocar no grupo essas perguntas também. Tem. Primeira pergunta. Me ofendo com facilidade. Você se ofende com facilidade, verdadeiro ou falso? Eu não vou tomar, isso é de vocês, tá? É vocês com vocês e vocês com Deus, tá? Então, primeira pergunta, me ofendo com facilidade. Verdadeiro ou falso? Segunda pergunta, preciso de alguém para me motivar espiritualmente. Você precisa de alguém para se motivar? Eu vou ler de acordo com o que está no de vocês, tá? Então, primeiro, me ofendo com facilidade, ou me ofendo fácil. Segundo, dependo dos outros para buscar Deus. Terceira, não sou constante. Não sou constante, quer dizer que eu sou inconstante? Quer dizer que tu é inconstante. Quarto, vivo por emoção. Se quiserem anotar agora, tá? A segunda ali, depende dos outros para buscar Deus, ela é bem relativa. Sim. Mas essa para mim é a que mais pesa. Sim. Tudo depende de... Assim, eu entendo que a gente busca conhecimento praticando a igreja, o pastor vai nos estimular a conhecer e a crescer. Isso. Por esse ângulo, eu dependo do pastor para conhecer e aprender a buscar Deus. Sim. Então, ela é bem complicadinha. Sim, agora o sentido que ele está querendo dizendo aqui é, eu dependo dos outros para buscar Deus. Se não tiver alguém me orientando, se não tiver alguém me cutucando, se não tiver alguém me chamando atenção, eu não vou buscar Deus. É nesse sentido. No sentido motivacional. No sentido motivacional, nesse sentido. Ou seja, uma pessoa madura não precisa de ninguém para buscar Deus. Ele mesmo já busca por si só, porque tem sede e fome de Deus. Essa é uma pessoa madura. Uma pessoa criança na fé, o que nós estamos falando até agora, essa pessoa precisa. E o jovem na fé também precisa. Menos, mas precisa. Tá. Outra pergunta. Desanimo fácil. É outra pergunta que não tem, você pode colocar aí, tá? Desanimo fácil, verdadeiro ou falso? E última pergunta, evito confronto e correção. Evito confronto e correção. Agora, para você parar e pensar, refletir. Quantas você marcou verdadeiro? Tá? E o que isso revela sobre você? Para te parar, pensar, né? E depois escrever, né? O que isso revela sobre você? Você tinha que ser separado. Evita o confronto, porque eu evito confronto. Todas elas são complicadas.
Tinha que também ter. Mas coloca no geral, eu mais evito confronto e correção ou não? Se for mais, é verdadeiro. Se for menos, é não. Tá? É falso. E aí, não se tem Na fé. Nós estamos falando de criança da fé. Tá? Nós estamos falando mais da fé. Muito bem, vamos adiante, tá? Agora, vamos assim, ó, pensar já para essa semana, tá? Uma aplicação semanal. O que vocês acham do devocional? Eu adoro. Vocês fazem devocional? Pastor, eu não sei o que é devocional. Devocional é o momento que a gente para, principalmente de manhã, primeira hora da manhã, é o melhor horário que tem, para parar, pensar, refletir, orar, ler a palavra, meditar, falar com Deus, adorar, e um tempo só para ouvir. Então esse tempo pode ser de 5, 10, 15, 20, 30 minutos, o tempo que vocês tiverem, mas comecem com um tempo menor. Começando com 5 minutos, depois vai aumentando com o tempo. Mas é um tempo que você tem que parar. Aconselho, o que vocês fazem? É um tempo que vocês param, coloca a mão em cima da perna. Por que isso? O fato de respirar faz com que a gente saia do nosso automático e pare e comece a focar naquilo que precisa ser focado. Então ajuda bastante. Tá? Então nesse primeiro momento da manhã, principalmente, preferencialmente, é o momento que vocês vão ter para pegar a Bíblia. Digo para vocês, deixe o celular bem longe. Máximo, assim, de repente, um louvorzinho assim, mais longe. Porque só o fato do celular, já tu pensa, opa, notificação, não sei o quê, já começa a pensar, isso já te distrai. Tira o foco, que é tu com Deus. Então, esse tempo do devocional, você vai pensar em Deus, vai ler uma palavra, vai ler um versículo, vai meditar sobre o versículo, vai pensar o que esse versículo quer dizer para mim, vai orar e dizer, Senhor, aonde que eu estou errando, o que eu preciso melhorar. É um momento para parar e repensar. Então, você pode fazer um devocional de manhã cedo, antes de começar qualquer coisa, mas faça um momento, tu e Deus. Pode fazer também um devocional à noite, antes de dormir. Tá? Para quê? Para ir sossegando, acalmando, retirando toda a ansiedade também. Então esse momento de devocional é um momento tu contigo mesmo e tu com Deus. Onde você vai até pensar, por exemplo, digamos que fosse à noite, o que eu fiz de certo hoje? Escreve. O que eu fiz de errado hoje? Escreve. O que eu fiz de errado hoje? Eu gritei com fulano, eu buzinei lá e falei um palavrão. Mas por que falei palavrão? Falei um palavrão porque eu estava incomodado por causa do boleto que tinha vencido. Por que estava vencido? Porque não me organizei. Então a culpa não é do outro, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Estão entendendo que a partir daí nós começamos a analisar, né, e fazer isso aí. Quem é mais profundo? Eu vou pegar uma coisa agora lá no tempo do EPA, mas que é muito bom. Faça um diário. Faça um diário. Hoje aconteceu tal coisa, hoje eu senti tal coisa, hoje eu... Sabe? Eu não posso falar. Eu vou tentar amenizar, tá? Nesse diário, coloca assim, ó. Um tema, né? Uma parte. Tem várias coisas. Tuas emoções, que tu aprendeu, princípio, que Deus falou contigo. Mas coloca um tópicozinho, né? O que eu preciso melhorar? Não vou falar o que eu gostaria de falar. Tá? As cagadas. Tá? Diário das cagadas, o tema das cagadas, ou seja, onde que eu errei. O que eu não devia ter feito.
Estão entendendo? Por que isso? Pediram, eu tive que falar. Por que isso? Nós aprendemos mais pelas falhas do que pelos acertos. Deu para entender? Isso que eu acho que eu vou cortar depois. Tá? Não, de repente eu deixo, né? Porque é todo mundo adulto aqui também, né? Não falei bobagem, né? Mas só para vocês entenderem quão importante é a gente parar, pensar e refletir. Se a gente fizesse isso, nós evitaríamos muitos erros. Amém? Muito bem. O que acontece, então, quando a criança ela está bem? A criança, quando está bem, ela busca Deus. Se ela não está bem, ela se afasta. Deu para entender? Isso é um sinal. Isso é uma evidência que a pessoa pode até pensar que não é criança. Mas se ela tem esse comportamento, eu estou bem, glória a Deus, aleluia! Não está bem. E aí, Deus, tu me abandonou? Qual é a tua? Está entendendo? Já se afasta, fica de cara com Deus. Deu para entender? Então, o crente infantil ele quer ser cuidado, né? O maduro aprende a se alimentar. O que eu quero que vocês façam? Que vocês não sejam dependentes de mim. Que vocês aprendam a se alimentar também. No primeiro momento, vocês vão ter que depender de mim. Faz parte. Mas também começar a se alimentar e evoluir. Amém? Com certeza. Vocês vão fazer uma lista de comportamentos imaturos. Então, quem for fazer o diário, eu acho bom fazer o diário. Mas lá no diário coloca lá lista dos comportamentos imaturos. Tira a lista das cagadas e coloca a lista dos comportamentos imaturos. Vocês não vão esquecer mais disso, tá? Isso, na verdade, é até pedagógico, tá? É uma forma da pessoa entender. Né? Lembrar, a lista das cagadas. Tá? Então tá, agora lembrei o que o pastor falou. Perfeito, não esqueça nunca mais. Amém? A criança, se alguém falar algo, se ofende. Tá? Se ela não gosta, desiste. Se afasta. Então isso não é maturidade, isso é instabilidade. Estou colocando sinais para vocês pararem e pensarem. Tá? Então agora vamos perguntar, né? Você cresce ou repete ciclo? Será que não tem coisa na tua vida que já devia ter passado? E não passar mais por isso? Vamos pegar aqui o ensino fundamental, depois o ensino médio, né? O que te dá direito de você ir para um novo nível, nova série? Você ter passado na série anterior, ou na série atual. É isso? Se você está na quinta série, o que te dá direito de ir para a sexta série? Tu passar o ano e o aproveitamento o mínimo possível, ter nota para passar, não é isso? A mesma coisa também na questão espiritual. Tem uma coisa aí que é muito complicada, até sobre isso falamos hoje. Tem duas fábulas que elas se resumem em uma só no espírito dela, que é aquela do escorpião e o sapo e o escorpião. Sim, natureza. Então, muitas vezes a gente sabe as vésperas coisas da prova e a gente está apto a tirar dessa. Mas a natureza da gente é complicada. É muito complicado, porque é aquela situação que o sapo olha para o escorpião sim. Não ficou ninguém novo, as duas coisas vão morrer. E o escorpião, o sapo, dizendo.
É o meu instinto. Exatamente, é um instinto, natureza. Hoje, o aluno lá com umas metas, a gente não tivesse bichinho 10 vezes da água, 10 vezes ele picou, 10 minutos. É um instinto. Então é muito complicado, mas eu devo, sim, análise, bem pessoal, bem próprio, que muitas vezes a gente sabe as questões da prova para passar. Mas a gente ainda quer resgatar alguma coisa, a gente ainda quer salvar alguém, a gente ainda quer ser bom para alguém, a gente ainda quer ser amigo de alguém, a gente quer ser mãe de alguém, a gente quer ocupar um papel social para com alguém, e isso nos trava muito. A gente começou hoje. Sim. Assim, E qual é a resposta de... A faixa é muito grande. Qual é a resposta para isso? Eu sei que é fé, eu sei que é um senso maior de se cobrar no sentido de fazer o que é certo. A resposta para isso, Yuri, tem uma só: evolução. Tá? Quando alguém te ofende, você é criança, você se emburra, se afasta ou agride. Quando alguém te ofende, quando você é jovem, você se cala e deixa assim. Quando alguém te ofende, você já é maduro, você olha o motivo pelo qual a pessoa está passando e procura ajudá-lo. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, ó, às vezes, em uma área, você já está mais maduro, mas na outra não. Lembra da mesa de som? Nós temos várias áreas. Numa área a gente tem mais facilidade, às vezes na outra não. Então, numa área a gente está bem, na outra não está mal. Na outra mais ou menos, e assim vai indo. Então, o que nós temos que fazer? É olhar para nós, por isso do diário. Quando nós começamos a anotar, começamos a analisar o nosso dia a dia, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós vamos começar a ver que tem coisas que a gente faz, mas não é para agradar a Deus, é para agradar as pessoas. E por uma falta que nós temos. Quando entendemos o motivo real, nós podemos fazer a mesma coisa que fazer o bem para as pessoas. Mas não é mais para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Aí o motivo vai ser correto. E vai ser dentro da minha identidade, porque eu sou assim. Entende? Eu não faço isso para ser amado, eu faço porque eu sou assim. Então quando eu começo a entender primeiro quem eu sou, e é isso que nós estamos aqui também, entender um pouquinho da nossa identidade, e saber aonde que nós estamos no nível espiritual, e nós fizemos o teste, depois eu vou passar também o teste. O que vai acontecer? A gente vai começar a ver, opa, a criança tem esse comportamento, o jovem esse, e o maduro esse. O que eu vou fazer quando eu sou criança? Eu vou começar a olhar para o comportamento do jovem e começar a praticar. Eu vou continuar sendo criança, mas já me comportando como jovem. E vai passar um tempo que tanto eu me comportar, tanto eu repetir, tanto eu desejar, tanto eu visualizar, tanto eu querer, que eu vou ser jovem, porque eu vou crescer. E eu vou deixar as coisas de criança. Só que assim, ó, quando nós somos maduros, nós ainda podemos ter algum comportamento de jovem, algum comportamento de criança. Mas como eu sou maduro, eu consigo analisar e antes de me comportar, eu já saio para a tangente. Estão entendendo? Eu não deixo de ter dentro de mim uma tendência de ter um comportamento de criança, uma tendência de ter um comportamento de jovem. Mas a tendência maior, percentual maior, é me comportar como maduro. Porque eu tanto fiz, e tanto sou, que eu faço. A identidade me leva para a capacidade, para fazer, e o fazer para ter. Então é ser, fazer e ter. Então nós temos que mirar a identidade. Mas nós só vamos ser quando a gente consegue subir das faixas de evolução. Das faixas de evolução espiritual. Criança, jovem e maduro. Só que isso leva tempo. E eu preciso repetir certas coisas. Eu preciso analisar o meu comportamento no meu dia a dia. Estão entendendo? Que isso não é molezinho. Isso não é do dia para a noite. Isso leva tempo. Amém? Muito bem. Então, essa semana você vai fazer diferente. Você vai buscar Deus mesmo sem vontade. Amém? A criança faz
que ela quer. O adulto faz o que tem que ser feito, faz o que é preciso. Amém? Então nós precisamos ser adultos. Fazer o que precisa ser feito. Acabou. E o que tem que ser feito, vai ser feito com ou sem vontade. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar igual. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler igual. Estão entendendo? Ou seja, nós estamos tomando uma decisão firmado, uma aliança que eu estou fazendo com Deus. Ou seja, a partir de então eu vou ler 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos a Bíblia. Eu vou ficar pensando, refletindo, analisando, buscando a Deus através daquela palavra. Pronto, acabou. Não é o tempo, mas é a qualidade. Amém? Pega, por exemplo, uma academia. Tu começa a correr todos os dias, começa a fazer musculação todos os dias. O que acontece com o teu corpo? Vai ficar o mesmo ou tem uma tendência que com o tempo, os meses e anos não melhore? Vai ter a transformação. Tem a dor da transformação, né? Mas com o tempo vai mudar. Agora imagina só, eu tenho 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, fazendo tudo errado, comendo errado, dormindo errado, bebendo errado. Aí eu quero que em alguns meses eu perca 30 quilos, só cirurgia plástica, olha lá. Deu para entender? Agora, se eu começo a mudar os meus hábitos, e eu começo a me cuidar, eu vou emagrecendo, vou tomando forma, mas isso leva tempo. A mesma coisa a fé. Deu para entender? Muito bem. Você vai controlar as tuas emoções. Como controlar as tuas emoções? Lembra do diário. Anota o que está sentindo. Porque de repente alguma coisa que está te perturbando, eles chamam de B dominante. O que é o B dominante? É uma emoção, é um pensamento que está dentro de mim e que aquilo me aflige, aquilo causa dor. Aí eu tenho que parar e pensar, por que eu tenho pensado isso? Tem um gatilho, tem uma coisa mal resolvida, tem um luto, tem uma dor que não foi resolvida. Então eu tenho que parar e pensar. Agora, se eu não escrevo, passa despercebido. E eu nem percebo que eu tenho aquela dor ou aquele sentimento. Por isso que é importante você escrever. Deu para entender? Amém? Nós já estamos acabando, tá? Agora, para a gente finalizar, dentro da tua dependência, da tua inconstância, da tua sensibilidade emocional, e também, por último, a falta de palavra, que nota você dá para cada um desses itens? De 0 a 10. Desculpa, o senhor pode repetir? Sim. Pega os pontos chaves. Está lá no início, tá? Na folha. Dependência excessiva, inconstância, sensibilidade emocional exagerada e falta de palavra, que está lá. Qual a nota de 0 a 10 você dá para cada uma delas? E essa dependência excessiva é de quem? Geral. É do que for dependente. Do que for dependente. Se uma pessoa que depende, já é dependência excessiva. Falta de palavra ou da palavra? Falta de palavra. De palavra no sentido. É palavra de Deus. Não conhece, é ignorância. Falta de conhecimento da palavra. Se você é muito dependente, pode ser 10. Se você não é nada dependente, é 0. Se você é muito inconstante, é 10. Extremamente inconstante. Se você não é inconstante, é 0. Se você é sensível emocional, qualquer coisa que alguém fala já chora, aí é 10. Se você não tem conhecimento da palavra, tá? Falta de palavra. Deu para entender?
Agora, isso é temas de casa, tá? Vocês peguem lá a autoavaliação, né? Me ofendo fácil, dependo dos outros para buscar Deus, não sou constante e vivo por emoção, tá? Vocês também colocam de 0 a 10. Mas isso pode fazer em casa, tá? Só, última pergunta. Por que você deram essa nota? Em cada uma delas. E a pergunta principal, o que está impedindo você de crescer? Você vai pegar a pior nota e pensa assim, ó, poxa vida, eu sou inconstante. Então, por que eu dei nota 0 inconstante? O que está impedindo de eu ser mais constante? Deu para entender? Tem alguma coisa errada aqui que eu preciso melhorar. Amém? Então hoje você decide, né? Continuar como criança ou começar a crescer. Amém? Então nós vamos orar agora. Vamos levar. Isso é vocês. Tá? Nós vamos orar. Eu vou colocar depois no grupo novamente as perguntas, algumas perguntas aqui que não tem. Nós vamos colocar o vídeo, inclusive coloquei agora o microfone por causa disso, para ficar uma qualidade melhor, tá? E vai facilitar. Eu vou colocar no YouTube, vou colocar um link. Aí não fica pesado, né? Eu sei que vídeo pesa, então o link não pesa nada e facilita para vocês. Então vocês também vão poder ver, ouvir, né, o que foi falado, olhar, né, novamente e auxiliar. E durante a semana também outras coisas. Eu vou colocar algumas músicas, tá, para vocês. Essas músicas são músicas terapêuticas, que têm uma função de fazer fazer essa neuroplasticidade, reprogramação mental, auxilia nos processos. A primeira música que eu vou colocar, que eu acho a mais importante de todas, porque é onde nós temos que combater, é a música a que combate o orgulho. Então essa vocês ouçam 1, 2, 3, 10 vezes no dia, se for necessário, todos os dias. Quando puder, coloque lá a musiquinha. Por quê? O que vai acontecer? Lembra da repetição? Vai começar a repetir, repetir, repetir. O que vai acontecer? Vai começar a mudar algumas coisas dentro do cérebro. Vai reprogramar para que a gente seja mais humilde. Para a gente quebre o orgulho, deixa de lado o orgulho. E assim nós vamos fazendo com outras virtudes também ao longo do tempo, tá? E vocês vão vendo que isso vai auxiliar o processo também de melhoria. Então nós temos a oração, nós temos a leitura da palavra, mas também estamos usando todos os meios possíveis que vão nos auxiliar e fortalecer fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Amém? Vamos orar? Pastor, eu queria pedir oração pelo meu cunhado, que ontem ele passou a tarde inteira no pronto-socorro. Como é que é o nome dele? Jorge. Jorge. Não descobriram o que é, ele está com infecção, mas não descobriram. Ele não ficou internado, mas ele... Vamos orar. Vamos orar e eu vou... forte, assim, toma insulina. Sim. E ele está bem debilitado. Eu vou entrar em contato com a Cláudia agora mais do que nunca ainda. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos e colocamos, ó Deus, a vida do Jorge em tuas mãos. Ele está com essa infecção, esse problema, e nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas nós temos certeza de uma coisa: o Senhor se chama Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara e o Deus que pode todas as coisas. Por isso agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, alcança ele agora, onde ele estiver, que ele sinta o teu poder e que o Senhor seja glorificado através da cura e da restauração da vida dele. E que a família dele compreenda e entenda que há um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que não há nada impossível para ele. Em o nome de Jesus. Amém
e amém. Amém?